E aí, gente, tudo bem? Nós agora vamos reagir a um vídeo de Nicolas Ferreira, conservador, cristão, direita. Então, vamos lá. Não, a Bíblia diz para poder amar. Aí a Bíblia pode ser usada como argumento, mas não de maneira total, mas somente parcial. Mas nada disso importa. O que importa é que o Lula diz que tem compromissos com o direito LGBT. Sendo que você LGBT não tem, além de somente as falas do presidente, não tem mais nada que o governo possa te oferecer de direitos de fato. Se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é uma mero atestar a realidade. E este princípio de desnortear, de ignorar a realidade é um princípio muito perigoso. Se eu digo que um homem biológico não pode menstruar, o louco sou eu. E não é? Aí, ó, verdade, mas tudo bem. E antes de adentrar aqui nos argumentos, não dá para poder tratar um tema assim complexo e que precisa da nossa atenção com argumentos do tipo não quer aceitar o casamento homossexual, não case com um. Porque esse argumento ele é muito frágil. Até mesmo porque eu poderia usar o mesmo argumento contrário, dizer, olha, você não quer que legalize as armas, não compre uma arma. Então não faz sentido isso, eu acho que nós somos aqui parlamentares e a gente de fato precisa tratar da maneira mais séria. E muitas vezes, quando se trata aqui a respeito, por exemplo, dos cristãos, nos chamam de fundamentalistas religiosos. E olha quem é que tá ali atrás. Olha quem tá ali atrás. Etc. E dizem que a Bíblia não pode ser utilizada como argumento. E saibam que eu não utilizarei hoje a Bíblia como argumento aqui nessa discussão. Mas ao mesmo tempo, quando nós tomamos uma posição mais firme, até mesmo radical no sentido para o mundo de defender os nossos valores, eles falam assim, você é cristão, a Bíblia diz para poder amar. Aí a Bíblia pode ser usada como argumento, mas não de maneira total, mas somente parcial. E me dirijo aqui, antes de adentrar os meus argumentos, a militância que está aqui hoje, os homossexuais, o pessoal que veio aqui de forma correta, que é a casa para poder conversar, dialogar, de que a esquerda ela usa vocês, assim como as outras demais tipos de ativismos que há no Brasil, como por exemplo a militância, como lá acontece nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, como acontece também com pessoas que estão em dificuldade de achar uma casa, como a questão do MST, MTST, enfim, utilizam vocês. Eu digo isso porque nós temos aqui pessoas de partidos comunistas que essa mesma foice e martelo perseguiu homossexuais lá atrás. Isso é um fato, não é uma opinião minha, isso é o da boca do Fidel Castro, do homem que fundou o Foro de São Paulo junto com o Lula. E olha só que contradição. Ao mesmo tempo que nós não temos direitos básicos no Brasil, como saneamento básico, não é saneamento VIP, Black, Gold, é saneamento básico. E muitas pessoas aqui não possuem liberdade, por exemplo, um homossexual, assim como um hétero, de andar na rua de maneira segura, com o celular, porque pode ser roubado. Se ele usar aqui o transporte público, como eu usei durante muito tempo na minha vida, ele vai encontrar um serviço prestado pelo Estado péssimo. Se ele tiver algum problema de saúde, for até no seu bairro ali, que seja numa UBS, ele vai encontrar, delegado Caveira, uma prestação de saúde pública horrível. Na escola, talvez, que seu filho ou sua filha irá frequentar, que o Estado fornece, ele vai encontrar uma prestação de infraestrutura, inclusive péssima. Mas nada disso importa. O que importa é que o Lula diz que tem compromissos com o direito LGBT. Sendo que você, LGBT, não tem, além de somente as falas do presidente, não tem mais nada que o governo possa te oferecer de direitos de fato. Saúde, educação, transporte, nada. Mas migalhas sendo oferecidas para uma militância que eles utilizam. Aqui é importante destacarmos, gente, que direito serve tanto para héteros, homossexuais, lésbicas, enfim, na questão de sobrevivência. Isso aí eu apoio, entendeu? Se a pessoa é homossexual ou é lésbica, enfim, ela merece o mesmo direito do hétero. Só que a minha condição, o meu gênero, eu não posso lacrar para cima das pessoas, colocando isso como que deve ser seguido na escola, no trabalho, no mundo lá fora. Não. O que ele está falando aí é fato. Direitos, o direito do Brasil para essas pessoas é isso também, né? E é isso que essa comunidade devia lutar.
e não por lacração, por questão de tem que ganhar mais que o homem, tem que colocar livros que ensinem sexualidade, uma criança pode escolher seu gênero. Não, isso aí é lacração, entendeu? Mas sobre direitos, tem lógica. Isso. Até mesmo porque há homossexuais que não concordam com a militância e que são discriminados pelos mesmos. Ou seja, não se enganem. Assim, quando eles obtiverem o que eles querem, eles irão. Verdade. Há dois tipos de grupos. O grupo militância e o grupo que são normais, que só querem os direitos deles, só querem viver o gênero deles, entendeu? E até, como ele falou aí, são pessoas que são perseguidas por isso, né? Então, não tem lógica. De descartar. E eu digo isso aqui assim como alguém que sabe e conhece da história. Então, o nosso ministro, por exemplo, de Direitos Humanos, estava ali com a bandeira estendida de Cuba. Semana passada, ali no assentamento do MST. Pessoal, essa mesma bandeira, repito, não é opinião minha. Essa mesma bandeira, dominada por Che Guevara e Fidel Castro, perseguiu vocês. Não é uma luta por vocês, é uma luta por eles. Então, quero deixar isso aqui num primeiro momento. Agora, a maioria de vocês que estão aqui, talvez até mesmo quase todos, não tem ideia da consequência civilizatória e cultural do que está sendo pautado aqui. Por quê? Antigamente, na Grécia Antiga, você tinha a homossexualidade, mas eles não ousaram, presidente Fernando, mudar a instituição casamento, porque não se diz respeito a uma... Isso é verdade, tanto na Grécia Antiga como outro local, e como esse canal aqui é concentrado na Bíblia, também vemos homossexualidade na Bíblia, lesbianismo, promiscuidade, entendeu? Orgia, entre outras coisas. Então, sempre existiu, mas não com a militância de hoje, né? Eles não queriam acabar com o casamento hétero, eles não queriam mudar aquilo que era lógico e natural. Era uma forma, muitas vezes, né? A gente sabe que tem a questão do pecado, tem a questão do inimigo, tem a questão de você se sentir o gênero que você quer escolher. Era só isso, mas não tinha essa militância. Uma discussão de eu aceito ou não aceito. Eu não aceito que o quadrado tenha 4 lados, Priscila. É simplesmente o atestamento da realidade. Se eu peço para o quadrado se liberte, tenha somente 3 lados, ele deixa de ser quadrado. E da mesma maneira com relação ao casamento. O casamento, a finalidade, quando você vê a própria questão bíblica, mas não usando ela, a finalidade, o natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza. Porque na natureza também tem. Ali, alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento, de terem ali relações do mesmo sexo. Mas é natural no sentido de finalidade. A finalidade do casamento é preservar. Bom, gente, esse argumento do pinguim, ele é muito inválido, né? Porque assim, animal, ele age por instinto, né? Ele tá ali pela sobrevivência. É como um cachorro. O cachorro, ele vai querer tirar o seu cio, pode ser com uma cadela ou com um cachorro do mesmo sexo. Então, a gente não pode culpar e dizer que existe ou é biológico. Não, não é bem assim. Cachorro age por instinto, animal age por instinto. E qualquer coisa que aconteça na biodiversidade biológica, que é o reino animal, não deve afetar ninguém com a questão de isso aí, tá vendo a realidade. Se existe um reino animal, a gente não pode trazer para nós, porque nós temos a consciência, né? Nós somos seres humanos que pensamos, temos lógica, temos coerência, enfim, mas nada a ver isso aí. E outra coisa, na questão de ser humano, tem uma pesquisa que afirma que uma criança, às vezes, alguém vê ela nascer com traços diferentes, às vezes com uma voz fina, às vezes ficar perto muito de mulheres, às vezes com jeitos ali, né, de homossexualidade, e as pessoas dizem que a pessoa já nasceu. E não, às vezes pode ser uma falta de hormônio que faz
a pessoa ter uma voz fina, se identificar mais com brinquedos femininos, e quem tem que controlar isso na infância é os pais, né? Para que ele não tenha contato com a curiosidade do mundo e acabe se envolvendo. Então pode ser também uma falta hormonal, né? Quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Quando você pega duas pessoas do mesmo sexo e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é o atestar a realidade. E este princípio de desnortear, de ignorar a realidade é um princípio muito perigoso. Quando nós vemos, por exemplo, que esse mesmo princípio ele é aplicado a o que eu me sinto, eu me torno. Ou seja, a realidade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor atesta. Ou seja, se eu me sinto... Isso aqui é bastante interessante, né? Realidade eu nasci homem, então eu tenho que crer que eu nasci para produzir. Eu nasci para ser protetor. Eu nasci para ser o trabalhador, biblicamente, mas também biologicamente falando, né? Em todos os sentidos. Então, por mais que na minha mente, por mais que alguma coisa aconteça e eu queira fugir daquela realidade, não vai funcionar. Posso até fugir, mas por mim mesmo não posso dizer que as pessoas devem seguir os meus passos, de jeito nenhum. E outra coisa, multiplicação, né? Se essa militância chegar a um ato grande, o que vai acontecer? Não vai haver mais multiplicação no mundo ou na terra. Então nós devemos saber disso. É isso que o Nicolas está debatendo. Porque as pessoas pensam que nós que somos conservadores e cristãos também, nós fazemos isso porque somos homofóbicos, ou nós somos radicais, ou nós somos patriarcais, ou nós somos tudo isso sim. Patriarcais, conservadores, não vou usar a homofobia porque para mim não tem lógica esse nome, homofobia, medo, né? Mas nós somos sim conservadores para aquilo que é lógico. Imagine um mundo que não fosse feito de logística, ou de lógicas, ou de realidade, né? Imagine se a partir de hoje caísse uma bomba em todos os homens da Terra, todos os homens, né? Ou em todas as mulheres também. Se caísse uma bomba em todas as mulheres, morressem todos, né? E ficar só ou mulheres ou homens. A humanidade cresceria. A humanidade, ela tinha o poder de se regenerar, multiplicar, trazer os seus genes de volta. Então é algo a se pensar. Pessoas como o Nicolas, que está lá no Palácio do Planalto, ele não está brigando por política, ele está brigando por nossos direitos conservadores e os cristãos que estão fazendo, cara, que o seu direito seja respaldado, entende? Esse vídeo irá continuar.